Amém, queridos, graça e paz. Que bom poder estar com os irmãos, mais uma vez trazendo a palavra do nosso Deus. Não estava planejado, nós não havíamos agendado pregar hoje à noite, mas o pastor não está muito bem da garganta e nós iremos ministrar a palavra nessa noite pela graça e misericórdia do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Jeremias capítulo 29. O pastor já informou que nós estamos saindo um período para voltar às nossas terras natais. Minha família em Monteiro, a família de minha esposa em Juazeirinha, a igreja que eu fazia parte em Sertânia também. Nós vamos fazer essa turnê visitando 3 a 4 cidades e pregando em algumas igrejas também, durante um período aí de 2 semanas e meia. Mas logo em janeiro estaremos de volta com a graça de Deus. Rogamos aos irmãos que orem por nós, para que Deus nos leve em paz, nos dê graça também na ministração da palavra naquele local. Jeremias 29, do versículo 1 ao versículo 14. Jeremias 29, do versículo, aliás, me perdoe, do versículo 4 ao versículo 14 especificamente. Todos encontraram, queridos? Jeremias 29, do versículo 4 ao versículo 14. Eu farei a leitura e os irmãos, na sequência, acompanhem atentamente a palavra do nosso Deus. Edificai casas, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai a vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu aqui sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde me mandei para o exílio. Amém e amém. Vamos, queridos, ter a palavra de oração nesse instante, rogando ao Senhor que nos dê a graça de, mais uma vez, compreender e aplicar a sua palavra ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse momento na tua casa, de celebração, de alegria, e agora também na ministração da tua santa palavra. Usa-me como um instrumento nas tuas mãos, perdoa as nossas debilidades, as nossas fraquezas, o nosso pouco conhecimento, mas que o Senhor, com o teu Santo Espírito, faça de mim um instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra fielmente, de acordo com aquilo que o Senhor deseja falar-nos nessa noite. Em nome de Cristo, Pai, nós oramos. Amém e amém. Querido, hoje pela manhã nós meditamos um pouco sobre Hebreus, capítulo 1, e pudemos aprender um pouco mais sobre as características que tornam Cristo, o nosso Redentor, como aquele que é incomparável. E chegamos à então conclusão de que de fato Cristo é o nosso real motivo de comemoração, Ele é a razão do Natal, Ele é a mensagem do Natal, a Ele não se compara absolutamente nada. Mas à medida que nós nos aproximamos do Natal, nós também nos aproximamos do fim de mais um ano. Não é à toa que tantas pessoas comentam: esse ano parece que voou.
Parece que foi ontem que eu estava iniciando isso, parece que foi ontem que eu comecei a fazer aquele projeto, a realizar isso, que eu entrei nesse novo emprego, que eu comecei aquele curso, parece que foi ontem. Quando chega o término de um ano, nós começamos a fazer agora algumas recordações de como o ano passou rápido, de tudo aquilo que nós vivemos, de coisas boas, de coisas ruins, e sempre temos aquele saudosismo: olha, parece que foi ontem que aconteceu isso, que começamos a fazer isso e aquilo mais. Sempre que nós chegamos no término de um ano, na preparação para a virada de um ano para o outro, nós começamos a fazer algumas recordações. A televisão começa a fazer retrospectivas, as nossas mídias sociais começam automaticamente a produzir algumas principais imagens que nós tiramos ao longo do ano, e assim todo mundo começa a entrar naquele clima de retrospectiva daquilo que passou, e ao mesmo tempo em um clima de perspectiva para aquilo que virá. Por isso, as mensagens estampadas nas camisas, nas lojas, nas casas, nos outdoors, quando diz Feliz Ano Novo, que seja próspero, que seja feliz, que seja um ano de realizações, que seja um ano de sonhos. É esse o nosso desejo. São essas as palavras que nós costumamos ouvir no término de mais um ano. Porque na verdade, irmãos, esse é o nosso desejo. Que o ano seguinte seja melhor do que esse. E assim sucessivamente, que nós venhamos a subir uma escada cada vez mais e mais, que nós possamos cada vez mais e mais galgar lugares mais altos, que nós possamos alcançar coisas melhores, que nós possamos conseguir empregos melhores, propostas melhores, uma saúde melhor, uma restauração física melhor, um relacionamento melhor. Nós sempre almejamos coisas melhores. Quem vai almejar coisa ruim para o ano seguinte? E quando nós chegamos então no término de mais um ano, essa expectativa de coisas boas, de algo melhor no ano que vem, aquela esperança de que aquele regime que você não conseguiu fazer esse ano que vem você consiga fazer. Sabe aquela nós vamos proletando, né? Esse ano eu não fiz, mas ano que vem, se Deus quiser, eu faço. Dia 1º de janeiro eu começo a fazer. De ler a Bíblia, que nós muitas vezes passamos o ano inteiro e não lemos, mas quando for ano que vem, dia 1º de janeiro eu estou lendo a Bíblia a partir de Gênesis. Aí lê Gênesis 1, Gênesis 2, 3, quando chega no capítulo 5, que começa a genealogia, aí vai dando aquela fraqueza, e chega em fevereiro você já não tem mais lido nada. Aí a gente chega no final do ano e diz, mas ano que vem, se Deus quiser, eu vou ler. O povo brasileiro é um povo esperançoso. Nós sempre temos uma esperança de que nós vamos fazer aquilo que nós não fizemos esse ano. Mas, diante disso, queridos irmãos, o que é que nós podemos observar essa nossa realidade em comparação com o texto de Jeremias? O texto não nos fala de uma virada de um ano, é evidente, é claro, mas nos fala de uma característica muito peculiar: a expectativa que o povo tinha de uma vida melhor. Deixe-me situar você no que é que estava acontecendo agora no capítulo 29 especificamente desse livro. É escrita para aquele povo uma carta. O profeta Jeremias escreve uma carta para aquele povo que estava cativo na Babilônia. O cativeiro babilônico é muito mencionado na Bíblia Sagrada. Nós temos alguns relatos desse período, nós temos a menção desse período. Por exemplo, o livro de Daniel narra uma parte desse período, onde aqueles jovens foram deportados para aquela região, estavam na Babilônia. Nós temos alguns trechos na Bíblia Sagrada e alguns livros que relatam um pouco da história do povo de Deus lá na Babilônia. E o povo agora na Babilônia está vivendo uma vida não muito boa, porque eles estavam em terras inimigas. Eles tinham sido capturados pelo exército inimigo, eles estavam no meio de um povo ímpio, estavam como escravos e distantes de suas famílias. Então a situação desse povo que estava na Babilônia não era uma das melhores. E a saudade constante do retorno para a sua casa era o que motivava que eles continuassem na esperança, na expectativa. Só que diante dessa expectativa surgem então falsos profetas. E é interessante que os falsos profetas não são recentes, pelo contrário, desde muito antes da revelação do Antigo Testamento, os falsos profetas se levantam. Quando nós chegamos aí no versículo número 31, veja comigo, versículo 31 do capítulo 29, diz assim: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita, porque Semaías vos profetizou, não o havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras. Veja que Deus agora manda um recado, e nesse recado que ele dá ao povo, através da carta de Jeremias,
Deus se direciona a um falso profeta. E esse falso profeta havia proferido mentiras, porque é essa a profissão dos falsos profetas: encher o povo de mentiras, fazer falsas profecias, criar no povo falsas expectativas. E o povo estava se enchendo dessa profecia que prometia ao povo uma libertação repentina. Qual era a profecia, qual era o conteúdo da profecia desse falso profeta Semaías e outros mais que talvez estivessem juntamente com ele? Olha, vocês vão sair da terra. Deus está dizendo que esse período vai passar e rapidinho vocês já estão saindo. Se preparem, porque vocês vão sair daí. Em outras palavras, Deus só tem coisa boa para dar a vocês. Vocês vão ser abençoados, vocês vão prosperar, vocês vão sair dessa terra, vocês vão voltar para onde vocês vieram, vocês vão ser felizes. Não é muito diferente, irmãos, da mensagem anunciada ainda hoje em muitas igrejas, em uma prosperidade barata, vã, que não vem de Deus. Era exatamente isso que acontecia naquela época. Esse falso profeta estava enchendo o povo de expectativas falsas, expectativas ilusórias. E quando Jeremias então envia essa carta para alertar o povo, para terem consciência, para pararem um pouco e pensarem mais. Por que é que vocês estão aí? Qual a razão pela qual Deus permitiu que vocês fossem levados cativos? Agora a mensagem é uma mensagem de realidade. Olha, vocês estão sofrendo por causa do pecado. Vocês estão sofrendo, foram levados cativos para a Babilônia porque vocês me desobedeceram, me desonraram. Vocês adoraram a outros deuses, vocês se esqueceram de mim e agora estão sofrendo essas consequências do pecado. Qual a mensagem de Deus diante disso? Resistam, suportem. Vocês estão apenas colhendo aquilo que vocês plantaram. Mensagem de Eclesiastes. Eclesiastes nos fala constantemente sobre isso. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de plantar, mas há tempo também de colher. No Novo Testamento, nós encontramos o princípio mais claramente estabelecido, mostrando que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E agora é essa mensagem que Jeremias vai trazer ao povo. Não era uma mensagem muito agradável inicialmente, emergencialmente, mas era uma mensagem de exortação e ao mesmo tempo de esperança, que diz o texto: edificai casas, plantai nela pomares e comei o seu fruto. Qual a mensagem, irmãos, agora que Jeremias quer trazer para esse povo? Olha, se conscientizem que vocês vão permanecer aonde estão. Vocês não vão sair daí, vocês não vão receber nenhuma bênção especial, Deus não vai abrir as portas da cidade para vocês, vocês vão ter que ficar aí. E estando na Babilônia, aquele povo agora devia tomar algumas atitudes. Por isso, hoje eu queria meditar com os irmãos, pela graça do nosso Deus, no seguinte tema: aumente sua chance de viver dias melhores. Nós estamos nos aproximando do ano 2020. Certamente tudo aquilo que nós plantamos ao longo desse ano, nós estamos semeando agora no final, ou colheremos agora no início do próximo ano. Aqueles que se dedicam nos seus estudos, no término deles, colhem os seus frutos. Aqueles que não se dedicam, no término também colhem os seus amargosos frutos. Nós colhemos aquilo que nós semeamos ao longo de um tempo, ao longo de um período. E agora, irmãos, diante dessa expectativa que nós estamos para o ano que já se aproxima, para as festas de finais de ano, para os presentes, para as comemorações, para os banquetes que nós, pela fé em Deus, teremos no final do ano, nós devemos procurar aumentar a chance de viver dias melhores através de algumas atitudes. A primeira delas, Jeremias vai nos dizer, que é exatamente por meio de uma atitude, de uma ação melhor na área familiar, que diz o texto: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos e dar-vos filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais. A mensagem do profeta, após conscientizar aquele povo que eles não iriam para lugar nenhum, mas iriam permanecer ali, era exatamente essa: olha, vocês não vão para lugar nenhum, vocês vão permanecer aí. Diante dessa situação, o que é que vocês vão fazer?
Vão ficar de braços cruzados? Vão ficar morando em cabanas? Vão ficar dormindo embaixo de palmeiras? Vão ficar vagando como se fossem sair a qualquer momento? Não. Vocês devem se conscientizar que vão permanecer na Babilônia. Diante dessa situação, se preparem para os próximos anos que virão. A mensagem, a profecia que Deus agora fala ao povo é que somente no término dos 70 anos Deus iria então libertar o povo daquele local. Então, enquanto não se cumprisse esse período, o povo deveria fazer alguma coisa. É interessante que essa mensagem que Paulo inclusive dá a uma das igrejas, não lembro agora bem qual, quando ele diz, olha, aquele que não trabalha não come, não coma. Porque o que é que acontecia? A expectativa pela vinda de Cristo durante um período na igreja se tornou tão grande que alguns irmãos lá na igreja primitiva começaram a abandonar seus trabalhos, entregar e doar seus bens e a viver agora ao alento, na expectativa que Cristo vai voltar hoje. Isso aconteceu em nosso país, eu não sei se alguns se lembram. Eu acho que no ano 1800 e alguma coisa teve uma profecia de um Papa. No ano 2000 teve uma profecia de que o mundo iria se acabar. No ano 2012 teve outra profecia de que o mundo ia se acabar. E alguns malucos por aí venderam suas coisas, deram seus bens, largaram seus trabalhos e começaram a viver na expectativa. Está chegando o dia, vai se acabar, vou aproveitar a minha vida. Isso aconteceu no passado, lá Paulo relata isso. Alguns por essa expectativa ilusória, não que seja ilusão aguardar a vinda de Cristo, mas aquela ilusão de que Cristo está voltando, então não vou fazer mais nada. Não é essa a ideia, não deve ser essa a atitude. Pararam de trabalhar, pararam de viver a sua vida e acabaram trazendo consequências para eles e para outros também. E Jeremias agora alerta o povo, olha, não banquem malucos, não sejam como loucos, que vão agora viver ao alento, que vão viver peregrinando nessa terra, sem construírem casas, sem edificar algo para vocês. Se conformem que vocês vão ter que passar um tempo aí. E vocês, para melhorar, ou para minimizar as dores, o sofrimento, a perseguição que vai acontecer nessa terra, vocês devem tomar algumas atitudes, e uma delas deve começar na vida familiar de vocês. Vocês devem estruturar a família de vocês. Por isso ele diz, olha, edifiquem casas. Não fiquem morando em barracas, mas edifiquem casas. São 70 anos, é uma vida. Então, invista na sua casa, invista no seu lugar de morada, invista na sua dormida, em palavras mais claras e mais precisas. Invista, porque vocês vão ter de viver aí, vocês vão ter de morar, de habitar nelas. Me lembro uma vez de uma certa pessoa fazendo um comentário, e comentando exatamente a respeito desse aspecto, que há pessoas que preferem investir em um excelente carro do que até mesmo na sua própria casa. Ela mora dentro da casa caindo aos pedaços, mas o carro é zero na garagem. Inverte os fatores. E é interessante que agora Jeremias alerta o povo, não para essa realidade de carro, que naquele tempo nem existia, mas alerta o povo, olha, vocês devem investir na família de vocês, porque vocês vão ter de viver aí em família. Então invista, edifiquem casas e habitai nelas. Façam casa para vocês morar. Essa é a realidade, querendo vocês ou não, essa vai ser a realidade. Por mais que vocês desejem estar em Sião, por mais que vocês queiram estar na terra prometida, mas a realidade é essa. E diante disso, agora nós temos, irmãos, o mandato para edificar, o mandato para habitar e a ação que aquele povo deveria ter. Veja comigo, irmãos, o versículo de número 5, a parte B, quando diz o seguinte o texto: plantai pomares e comei o seu fruto. Ele agora passa do aspecto da família, da casa, da sua residência, para a ação, para o trabalho. Vocês plantem, vocês invistam, porque vocês vão colher esse fruto. Uma mensagem muito semelhante nós vamos encontrar de Salomão, tanto em Provérbios quanto em Eclesiastes. Eu quero primeiramente chamar a sua atenção para Provérbios capítulo 6. Vá lá rapidinho, volte um pouquinho às páginas de sua Bíblia. Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Mantenha a sua Bíblia aberta para que nós possamos
atentar para o que diz a palavra do nosso Deus. Provérbios 6, do versículo 6 ao versículo 11, nós temos aí algumas advertências contra a preguiça. Diz o texto, o versículo famoso que nós conhecemos: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos, os seus caminhos, e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade amado. Mensagem de Salomão ao seu filho: meu filho, vá ter com a formiga, preguiçoso. Considere os seus caminhos e seja sábio. Qual é a menção de Salomão agora? Qual é o ensinamento dele agora? Aprenda com as formigas. É aquilo que eu chamo de a lição das formigas. As formigas abandonam a preguiça. As formigas delimitam um propósito porque elas trabalham. Elas agem de forma inteligente e programada. Porque vejam comigo, irmãos, as atitudes a serem observadas nas formigas. Primeiro, elas têm uma decisão própria. Versículo 7, diz o texto que elas não têm chefe, nem têm oficial, nem têm comandante. Ou seja, não tem alguém que diga: olha, se levante e faça isso, tal hora, tal hora e tal hora. Não tem. Mas ainda assim, não é pela ausência de uma liderança que elas vão deixar de trabalhar e de correr atrás do seu alimento diário. A lição de Salomão: olha, aprenda com as formigas. Não é preciso que ninguém fique mandando você fazer, não é preciso que ninguém fique estabelecendo a você alguma meta, algum trabalho. Se levanta e faça, aprenda com a formiga. Segundo, veja no texto aí, ela tem uma rotina, não tem um oficial. Para todos os dias, no cumprimento do seu ofício diário, estabelecer uma rotina. Não tem. Mas ainda assim, elas têm uma rotina diária, porque elas trabalham constantemente, diariamente. E além de tudo, elas têm estratégias. Não há um comandante que diga: você vai para tal local, você vai para tal local, mas ainda assim elas conseguem distribuir o trabalho e executarem com precisão. Salomão, ele é muito conhecido pela observação da natureza. E não é à toa que você vai ler o livro de Provérbios inteiro, você vai ler o livro de Eclesiastes, e o que você mais vai encontrar é alusões à natureza. Ele observa a natureza e em cada um dos aspectos da natureza ele tira uma lição para a sua vida. Porque é exatamente isso o propósito da criação, da criação geral de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, a natureza tem a nos ensinar. Salomão, sabendo muito bem disso, ele agora começa a fazer observações da natureza e começa a aprender com ela. E agora ele ensina ao seu filho: meu filho, vá ter com a formiga. Aprenda a trabalhar, aprenda a ser precavido, aprenda a ser prevenido, aprenda a ser provedor. Porque o texto agora vai nos mostrar, no versículo de número 8, que no estio prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. O que é que significa? As formigas, além de serem organizadas no seu trabalho, elas são preparadas. Elas não comem apenas o suficiente para o seu dia, mas elas preparam, elas são prevenidas para que quando vierem dias difíceis, elas tenham uma reserva, para que elas possam continuar vivendo. No caso aqui especificamente, nos dias de chuva. Quando a gente, irmãos, volta então lá para o texto de Jeremias, permaneça quando a gente volta para o texto de Jeremias, nós encontramos a menção onde agora é dito: olha, plantai pomares e comei o seu fruto. Qual a menção do profeta? Trabalhem. Vá lá agora para Eclesiastes, passa um pouquinho aí, Provérbios, no livro de Eclesiastes, também de autoria de Salomão, capítulo 11. Veja comigo o capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. E estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará,
E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Versículo 6. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eu preguei esse texto na comemoração do aniversário do nosso irmão Márcio, e nós observamos algumas características peculiares desse texto. Veja, irmãos, que quando Salomão fala, lança o teu pão sobre as águas, ele está falando sobre uma atitude de coragem. E vamos voltar um pouco para o contexto. Naquela época, o único meio comercial que existia, o mais forte, era o meio comercial marítimo. Então, pessoas que tinham posses, pessoas que tinham fazendas, pessoas que tinham seus bens e tinham uma produção maior, para investir, para fazer crescer o seu negócio, pegavam esse mantimento que eles colhiam, o trigo, ou qualquer outro tipo de semente, e enviava pelos navios. Mas naquela época não havia banco para fazer transferência online, transferência digital de um banco para outro, não tinha isso. Como é que era feito o comércio? Pegava a carga, pegava os cereais, colocava no navio e o navio ia embora. Aquela mercadoria ia embora, ia também embora o dinheiro. Mas um dia aquele navio retornaria trazendo o dinheiro. O tempo talvez fosse um tempo muito longo, porque naquela época não havia nada de tecnologia como há hoje. Tudo era muito lento, era muito devagar. E quando Salomão diz, olha, lança o teu pão sobre as águas, o que é que diz ao seu filho? Meu filho, tenha coragem de investir. Por que eu devo investir? Reparta com 8, reparte com 7, reparte com 8. Aí ele vai nos mostrar a razão. Depois de muitos dias, o acharás. Ele está dizendo, meu filho, tenha coragem de investir, porque um dia o seu investimento vai retornar para você. Invista e tenha paciência, que depois ele vai voltar. Não é à toa, irmãos, a mensagem do profeta. Olha, plantem pomares, porque vocês vão colher os seus frutos. O plantio do pomar, o plantio de qualquer espécie de planta não traz produtos imediatos. São meses, são anos regando, adubando, cuidando, protegendo, poldando, limpando, tirando as pragas para que então comece a produção. E quando ele diz, olha, plantem, façam pomares, edifiquem casas, o que o profeta está dizendo é, vocês vão passar longos anos aí. E nesses longos anos, vocês precisam viver melhor, mas se vocês quiserem viver melhor, vocês precisam investir na vida familiar de vocês. E a vida familiar de vocês passa dentro da casa de vocês, mas passa fora também do trabalho. Invistam. Eclesiastes continua, quando agora nos diz no versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará. Aqui, irmãos, ele faz a mesma aplicação de Provérbios 6 numa linguagem diferente. Vai ter com a formiga ou o preguiçoso não faz nada, apenas observa, mas a formiga, independente do tempo, ela trabalha. E ele agora diz, olha, aquele que fica apenas de observação, o pessimista, que fica só observando, vai chover, não vai chover, o tempo está bom, o tempo não está bom, não vai para lugar nenhum. Porque aquele que investe, aquele que semeia, ele pode perder tudo. Se não chover, se o período não for bom, tudo aquilo que ele semeou, ele pode perder. Mas se o tempo for bom, ele pode ganhar tudo em dobro. E diz, olha, não fique observando os tempos, não fique observando os ventos, porque você não tem conhecimento disso, você não conhece os planos de Deus, você não sabe os propósitos de Deus, você não sabe o que vai suceder amanhã, por isso semeie pela manhã, e quando for à tarde continue semeando. Não pare de trabalhar, não pare de investir. Quer uma vida melhor? Invista. E é interessante que ele agora trabalha esse aspecto da família. E é interessante nós notarmos, irmãos, quando a gente fala de Bíblia Sagrada, a gente não pode olhar para a Bíblia Sagrada apenas como um livro que rege uma vida espiritual, uma vida eclesiástica. Pelo contrário, a Bíblia é o livro de instrução de Deus para todas as áreas de nossa vida. Tudo aquilo que nós possamos imaginar, a Bíblia tem orientação. Então a maneira como você se comporta na sua casa, a Bíblia tem explicação. A maneira como você deve lidar com o trabalho, a Bíblia tem explicação. A maneira como você deve lidar com seus filhos, a Bíblia tem explicação. A forma como você deve se comportar na sociedade, a Bíblia tem explicação. Ela não é apenas um livro de fé, mas é um livro de prática diária. A palavra de Deus nos dá orientação a respeito de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida.
E se nós quisermos aumentar a chance de viver dias melhores, o primeiro investimento que devemos fazer na nossa vida familiar: edificai casas e habitai nelas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela. Semeie, invista. E a mensagem do profeta agora é: plantem pomares. Invista, é ação, é o trabalho que eles deveriam ter. Deus ensina ao seu povo o princípio do trabalho, princípio esse estabelecido lá na criação. Mas além disso, há um outro princípio estabelecido aqui dentro dessa vida familiar: casamento. Diz o texto aí: tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas a marido, para que tenham filhas e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Essa sempre é a mensagem de Deus para o seu povo: olha, multipliquem, não diminuam. Por quê? Eles estavam pressionados no meio do povo da Babilônia. Qual era a ação, qual era a atitude deles? Se multipliquem onde vocês estão. Foi assim no passado. O texto lá de Gênesis, acho que capítulo 40, por aí, 39, vai narrar a saída do povo lá da região de José para o Egito. E se não me falha a memória, o texto menciona sobre 70 almas, que é uma menção às 70 cabeças que saíram de uma região e foram para o Egito. Lá no Egito se multiplicaram ao ponto de quando, 420 anos depois que foram libertos por Moisés, havia mais de 1 milhão de pessoas. Tamanha tinha sido a multiplicação daquele povo naquela cidade. E era esse o desejo de Deus, era esse o propósito de Deus. Não apenas que o povo tivesse filhos, à torta e à direita, mas para que o povo tivesse filhos segundo a vontade de Deus, debaixo da aliança do Senhor, diferente dos ímpios. Edificai casas. Qual o resultado de tudo isso, irmãos? O texto vai nos mostrar que o fruto, a comida, o alimento virá. Plantai pomares e comei o seu fruto. Mas uma segunda verdade que agora nos é revelada é que, além do investimento na área familiar, o povo deveria também investir na área social. Veja comigo o versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Veja, irmãos, agora Deus coloca o povo numa sinuca de bico, me permitam essa expressão. O que acontece? Uma coisa é nós orarmos por um presidente, seja ele de qual lado for, direita, esquerda, do centro, de baixo, de cima, de onde quer que for, que seja da nossa preferência. Orar por alguém que é de nossa preferência. Uma coisa é você orar por alguém que você gosta. Eu tenho afeição àquele presidente, eu oro por ele. Mais difícil ainda é você orar por um camarada que você não gosta, porque nós somos muito emocionais, né? Eu já falei isso aqui em algum momento. Tudo nós levamos muito para o pessoal, para o emocional. Nós nem conhecemos a pessoa, mas porque a gente não gostou de algum discurso, a gente já começa a atacar a área moral, pessoal daquela pessoa e acaba não gostando muito dela. É difícil orar por alguém que nós não temos muita afeição. Mas imagine orar por alguém que nos persegue, que nos maltrata, que mata os nossos familiares. É fácil orar por esse alguém? Lá em Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, eu creio que é o capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, Paulo, ao recomendar a Timóteo a respeito de algumas ações, ele menciona a oração. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Quando Paulo diz assim, olha, orem pelos reis, orem pelos que estão revestidos, investidos de autoridade, Paulo não está dizendo apenas assim, olha, ore pelo presidente Bolsonaro, ore pela presidente Dilma, ore pelo presidente Temer, por FHC, por outro qualquer que possa vir nos próximos anos ou que vieram. Não era um simples presidente de uma nação, que de acordo com a nossa preferência ou não, estava lá no seu cargo, ele lá no seu canto e aqui nós no nosso. Não era simplesmente isso,
Quando Paulo diz, olha, orem por eles, Paulo está mencionando a oração por aqueles que eram responsáveis pela perseguição. A igreja estava sendo dizimada pelas autoridades. Paulo diz, orem por elas. O povo na Babilônia estava sendo aprisionado, estava vivendo agora como cativos, como escravos, por causa dessas autoridades. Que é que Deus agora diz? Orem pela paz da cidade. Orem por esses. Eles perseguem vocês, mas orem por eles. Qual a razão de tudo isso? Na paz, diz agora o texto, procurai a paz da cidade e orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. A mensagem de Deus, se lembrem que vocês estão inseridos no meio da sociedade, orem por ela, porque se a sociedade for bem, vocês também irão bem. Independente de vocês gostarem ou não, independente desses líderes trazerem sofrimento, desgosto para você, ore. O seu dever como cristão, o seu dever como servo de Deus é orar, é interceder, até mesmo por aqueles que você não gosta, nesse mandamento de Cristo. Orai pelos que vos perseguem. E agora esse é o mandamento: sejam apaciguadores. Veja um mandato claro que agora é dado ao povo. Vocês querem uma vida melhor? Querem aumentar as chances de viver uma vida melhor no próximo ano? Querem viver uma vida melhor aí na Babilônia, voltando agora para o aspecto de Jeremias? Então sejam apaciguadores, procurem a paz. Não sejam causadores de guerra, mas procurem a paz. A palavra de Cristo, lá em Mateus 5,44 é: se depender de vós, tende paz com todos. Você deve ser um semeador da paz, você deve ser um agente da paz, independente de quem está ao seu redor, não seja, independente de quem está no seu redor ou não, se que seja bom ou que seja ruim, você que conhece a Deus deve ser um agente de paz. Sejam apaciguadores. Além disso, sejam também intercessores, orai por ela. Por fim, nos é dito agora que esse povo seria beneficiado ao apaziguar a cidade, ao orar pela liderança e ao interceder por eles, eles seriam beneficiados, porque na paz dela vós tereis paz. Quer aumentar as chances de viver uma vida melhor? Investe na sua vida familiar, mas investe também nos seus relacionamentos, no seu ciclo social. É essa a mensagem do profeta. Terceiro, irmãos, e último lugar, veja comigo do versículo número 12 ao versículo 14. Vamos ler todos juntos? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde mandei para o exílio. O que acontece agora? O povo deveria fazer um investimento na sua vida familiar, na sua vida social, mas em terceiro e último e mais importante, um investimento na sua vida espiritual. Porque o povo agora deveria buscar ao Senhor, invocar ao Senhor, crer que Deus mudaria a sua sorte, como diz o versículo 14. Não iria adiantar nada eles investirem na sua vida, investirem na sua sociedade, se o seu relacionamento com Deus estivesse quebrado, seria em vão. Há muitas e muitas pessoas que são prósperas na sua vida financeira, que se dão muito bem no relacionamento com a sociedade, com o governo, com os seus parentes, com a sua família, mas que diante de Deus estão despedaçados, estão angustiados. Não adianta nada colher dinheiro, investir financeiramente, mas estar distante de Deus. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, diz a Bíblia Sagrada, e perder a sua alma? Não vale nada, não adianta, é investimento perdido. Mas após ele falar sobre esses investimentos gerais, ele agora passa para um investimento superior, um investimento mais alto. Invistam no reino de Deus, busquem ao Senhor, invoquem ao Senhor, creia que Deus pode mudar a sorte de você, e isso fará com que a sua vida seja muito melhor se você investir no seu relacionamento com Deus. E quando nós paramos para olhar, irmãos, a mensagem do profeta e por qual razão o povo estava sofrendo, foi exatamente pela falta disso. O povo passou a sua vida inteira se preocupando com os seus bens, se preocupando com o seu trabalho, se preocupando com a sua vida normal, foram se esquecendo do Senhor, começaram a adorar outros deuses. Qual é o resultado de tudo isso? Esqueceram de Deus, foram levados como cativos para a Babilônia, consequência do pecado.
Agora a mensagem de Jeremias é uma mensagem de restauração. Deus pode restaurar a vida de vocês. Deus é que sabe que pensamento tem a respeito de vocês, por isso invoquem ao Senhor, Ele pode mudar a sorte de vocês. Invistam na vida espiritual, porque dessa maneira, agora nós vamos encontrar a menção: eu tornarei a trazer-vos do lugar de onde vos mandei para o exílio. Sabe o que é que significa? Essas palavras finais do versículo 14 é a restauração do pacto. O povo quebrou o pacto que Deus havia feito com eles, não obedeceram ao Senhor, não foram fiéis ao seu Deus, não adoraram a Deus em exclusividade, como Deus único e verdadeiro, adoraram a outros deuses, começaram a se interter com as coisas desse mundo, se esqueceram do Senhor. Mas agora diz: olha, façam isso, me busquem, invistam, orem pela cidade, interceda por ela, vivam uma vida, façam a diferença onde vocês estão e me busquem, porque eu vou restaurar o pacto que eu fiz com vocês. É mensagem de esperança. Interessante que agora, quando nós olhamos para Eclesiastes, voltando lá para aquele texto que nós vimos inicialmente, Eclesiastes capítulo 11, o sábio faz a indicação, faz a recomendação para que se invista, para que se lance o pão sobre a água, para que se semeie. Mas quando chega, irmãos, no versículo de número 7 em diante, o texto diz assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozijem-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. E a gente então chega no capítulo 12 e a menção agora é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olhando para a mensagem de Eclesiastes e agora fazendo uma comparação, um paralelo com Jeremias, o que é que nós aprendemos com isso? O profeta traz uma mensagem de esperança para o povo, isso é um fato, mas ao mesmo tempo ele traz um choque de realidade, diferente dos falsos profetas. Por quê? Os falsos profetas massageiam o coração com mensagens gostosas, prazerosas, com mensagens leves e doces, agradáveis ao paladar. Mas a mensagem do pregador de Eclesiastes, agora a mensagem do profeta, é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem de alerta. E o que é que isso serve para a nossa vida hoje? Nessa mudança, nessa virada de ano que nós estamos próximos a chegar, que o nosso próximo ano poderá não ser o melhor ano de todos. Talvez alguns de nós vivamos um ano extraordinário, muito melhor do que esse ano, mas quem sabe não seja um ano difícil, um ano de percas, de dores, enfermidades. Podemos perder o nosso emprego, podemos perder nossa segurança, podemos perder um parente, um ente querido, a nossa própria saúde. Nós não sabemos o dia da manhã. Mas diante dessa realidade, nós temos uma viva esperança, porque o texto nos diz o seguinte: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Diante de uma realidade ou outra, do sofrimento e da glória, nós temos algo com que nos contentar, com que nos agarrar e nos consolar. Nosso Deus tem controle, nosso Deus domina, nosso Deus é soberano, Ele tem planos que não podem ser frustrados. Então a minha tarefa agora é descansar nele, confiar, buscar, invocar o seu nome, mas crer que tudo que irá acontecer está de acordo com a sua santa e soberana vontade. Nenhum dos seus planos vão se frustrar, tudo irá acontecer de acordo com aquilo que Ele determinou. Se você quiser aumentar a vida, a chance de viver dias melhores, precisa investir na sua vida familiar, na sua vida social, nos seus relacionamentos, mas investir também na sua vida espiritual diante do seu Deus. Quando investimos a nossa vida diante do nosso Deus, quando andamos com o Senhor, quando buscamos ao Senhor, nós somos restaurados, porque a promessa agora é: eu vou fazer vocês voltarem do local de onde vocês vieram. A terra prometida de Canaã, que eu havia prometido a vocês, que vocês herdaram, que vocês desfrutaram dela, vocês perderam por causa do pecado, mas eu posso restaurar de novo. Essa mensagem, irmãos, ela é atual, ela serve para a nossa vida, porque nós perdemos a terra, nós somos deserdados da terra temporariamente por causa do pecado, mas a promessa de Apocalipse 21 e 22,
é de que um novo céu e uma nova terra está preparado para nós. Por isso nós andamos em conformidade com a vontade de Deus, porque Ele é quem sabe os pensamentos de paz, e Ele é quem é o responsável pela restauração do pacto e nos levar de volta ao local onde nós deveríamos estar, na sua santa presença. Se você quiser um ano abençoado, que seu ano de 2020 seja um ano de investimento na sua família, na sua vida social, nos seus relacionamentos, mas sobretudo no investimento no relacionamento com Deus. Que essa seja a nossa meta, que esse seja o nosso maior perspectiva, o nosso maior propósito de vida, viver para agradar ao nosso Deus. Fique de pé, queridos, vamos orar ao Senhor e vamos orar para que Deus nos ajude, para que a nossa perspectiva, para que nós possamos almejar, buscar ao Senhor e a sua santa vontade. Aumente a chance de viver dias melhores, buscando ao Senhor, somente ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te agradecemos pela tua santa palavra, pela instrução das Escrituras, e pedimos ao Senhor que nos ajude, para que diante daquilo que nós vivemos ao longo desse ano, e do novo ano que se aproxima daqui a algumas semanas, que nós possamos, ó Pai, investir no nosso relacionamento contigo, em tempo de oração, em tempo de leitura da palavra, em trabalho para o Senhor. Que nós possamos investir a nossa busca ao Senhor, que nós possamos priorizar o buscar ao Senhor. Que o ano que se aproxima seja um ano abençoado, seja um ano próspero, seja um ano alegre, mas que sobretudo seja um ano onde a tua vontade vai ser cumprida em nossas vidas e onde as nossas vidas estarão dispostas a realizar a tua santa vontade. Faz-nos, ó Deus, homens e mulheres dispostos a viver pela tua obra, a viver para fazer a tua vontade. E assim, ó Pai, nós desfrutaremos, experimentaremos de dias melhores, porque assim a tua palavra nos promete. Ajuda-nos nesse desafio, ajuda-nos nesse ano que se aproxima, e que o teu nome seja glorificado através de nós, aonde quer que nós sejamos inseridos, aonde quer que nós estivermos, que o Senhor nos ajude, para que ali nós possamos fazer a diferença. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.